quero falar sobre os acusadores e sobre a Constituição da República. Nós temos uma Constituição que é simplesmente fantástico, sinceramente. Foi um juiz que me ensinou e que me deu a primeiro livro. Depois, mais tarde, outros também me ensinaram. E no preâmbulo da Constituição diz que, ao dia 25 de abril de 74, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português, interpretando os sentimentos profundos, derruba o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão, do colonialismo representou uma transformação revolucionária, o início de uma viragem histórica. A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. Digam comigo, os direitos e liberdades fundamentais. Esta Constituição é ensinada de forma má e errada, fraca, em alguns casos, vá lá, nas universidades, ensinada aos futuros juízes e advogados. O curso é o mesmo. E eles saem de lá sem perceber nada da Constituição e de propósito. E quem me disse isso foram os juízes do topo, que fazem isso de propósito. Porque não convém a quem está no governo que o povo entenda e as outras autoridades entendam. A Constituição é um livro maravilhoso que descreve, acima de tudo, os direitos fundamentais que o cidadão tem. Mas quando você vai no dia a dia a uma repartição pública, ou ouve os políticos governantes na televisão, você só ouve, não ouve mais nada senão as suas obrigações, e como eles pisam o cidadão à mínima coisa, à mínima infração. Se falta dinheiro porque não pagou os impostos, faltam 100 euros, pode ficar sem casa, onde moram bebés e crianças. E isso é uma violação total à Constituição, aos direitos fundamentais do cidadão e do ser humano. E os juízes não percebem nada disto. Está a ver? Eu conheço vários e cada vez conheço mais. Conheço juízes que estão em posições bastante dignas em países do PALOP, dos países de fala portuguesa, que vieram estudar a Portugal e que tiveram um curso após graduação com juízes do topo. E quando eu falo com eles, eles dizem, não, isto é a mesma verdade. A Constituição é isso tal qual como está lá escrito e o apóstolo diz. Só que realmente, em Portugal, não se aplica, nem 10%, irmão. E porquê que eu falo dos acusadores? O acusador é aquele que usa da televisão, do canal A, B, C e D, para ir falar mal de Angola, falar mal de Moçambique, falar mal do Trump, falar mal de todos. Mas aqui em casa não há justiça. Está a perceber? Porque aqui diz, por exemplo, com o artigo 3, que todos as leis, a validade das leis e os atos do Estado, das regiões autónomas, do poder local, ou qualquer entidade pública, essas leis e os atos deles dependem de estar em conformidade com este livro. E muitas vezes não estão. Por exemplo, quando eles cortaram as pensões ao povo, isso é totalmente ilegal. É um crime. A ver? Como eles não querem mexer nos acordos que fizeram com as empresas público-privadas e com os amigos e com os bancos, foram o dinheiro do povo. E os juízes não nos defenderam. E aqui é que entra a grande chatice, que os juízes são supostos defender o povo, não é defender o governo. Está a ver? Diz aqui no artigo 201 que os tribunais são, deixa eu ver se eu encontro aqui, são órgãos de soberania, quer dizer, independentes do governo.
Começa logo aí. Mas quem é que escolhe os juízes? É o governo. A ver a prostituição que é. Os prostitutos. Está a dizer que eles são soberanos, independentes, mas que eu escolho é o governo. E se o governo acha que aquele juiz não lhes faz a vontade, substitui por outro. É verdade. Depois diz, na administração da justiça, incumbe aos tribunais assegurar a defesa de quê? Dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. Incumbe assegurar os direitos dos cidadãos. Você nunca ouve dizer que o governo é obrigado a ter política de casas para o povo cuja renda é compatível com o salário. Você nunca ouviu falar disso. Mas aqui está a dizer que eles são obrigados a fazer isso. A ver que o povo é defendido. Você só ouve dizer que vocês e eu temos que pagar mais impostos. Mas aqui está a dizer que os juízes são obrigados a defender os seus direitos e o meu. Então como é que uma pessoa que ganha 400 euros vai pagar uma renda de 500? Como é que uma pessoa que recebe até 800 euros vai pagar uma renda de 500 euros? Está a ver porque é que eu sou contra os juízes? Porque eles são uma porcaria. Eles são uma pouca vergonha. Eles não percebem nada de que é que andam lá a fazer. Qualquer criança que não tira curso nenhum entende melhor de justiça que eles. Está a ver? A Constituição diz que o Estado é obrigado a chamar entidades civis que lidam com o povo e a sociedade. Ou seja, deviam-nos chamar. Mas em lugares onde predomina os comunistas, aqueles que falam muito contra tudo e todos, é lá mesmo que eles fazem perseguição à igreja. E os juízes também são do lado deles. Portanto, quem são os governantes portugueses que lá até que têm de andar a falar mal de Angola, de Moçambique, da África Sul e do Trump e disso tudo? É uma pouca vergonha. Concordam comigo? A solução é só uma, meu amigo. É não apontar dedos e andar, mas é com Deus. E fazer o que é bom diante de Deus. Aleluia. Hoje, no mundo, o Trump está a fazer, na minha opinião, um trabalho espetacular em relação a muitas matérias. Uma é contra os políticos que seguem uma espécie de carreira e, portanto, não percebem nem sequer o que é a realidade da vida. No caso de Portugal e muitos países, são pessoas que são escolhidas quando estão na universidade e mal saem da universidade e porque pertencem ao partido A, B, C, por conveniência, já ficam a receber 5.000 euros por mês. Aquilo é assim, 5.000 por mês. Não sabem o que é que estão a fazer, depois vão fazer só disparates. Pelos frutos a gente vê. E depois, como não percebem nada da vida, eles próprios acreditam em todas as notícias. E hoje há um movimento mundial que fala notícias falsas. Finalmente, o Trump foi a pessoa que disse: esta gente não presta. Muitos dos jornalistas são do pior que existe. Estão a mandato de grupos financeiros e de governantes corruptos para falar o que convém a eles. E isto tem que acabar. Foram eles, a mídia, do topo, que disseram: o Trump não tem chance de ganhar, ele até podia desistir. E quando o Trump ganhou, a CNN teve muito tempo sem dar notícia, pensando que era engano, ou ver se ainda conseguiam dar a volta. Muitas notícias que você ouve aqui em Portugal é mentira. Está a ver? Ou então é tendenciosa. Vou dar um exemplo. Todo mundo está chocado contra o Trump porque fez uma lei, que ainda não está em vigor, porque o juiz fez lá não sei o quê, que diz que quem for de certos países, durante 3 meses não pode entrar, que ele quer averiguar o que é que se passa. Oh, que da rei! O homem está mesmo mal, como é que é? Perseguição, uma coisa horrorosa. Coitadinhos dos refugiados.
Não se fala de outra coisa. Coitadinho dos refugiados, não tem para onde ir, vejam só, que maldade terrível. Mas espera aí, meu irmão, deixa-me só dizer uma coisa. Quem é que fez o quê na Líbia? Foram os franceses. Quem é que matou homens, mulheres e crianças, destruiu escolas e hospitais? Foram os franceses. É verdade. Já toda a gente esqueceu. Quem é que criou os ditos refugiados? Foram os franceses. E no Iraque? O Bush foi o único que eu ouvi dizer que o Iraque foi uma mentira. O Bush é o Trump. O único que disse e continua a dizer que é uma mentira, que foi um esquema e uma maldade terrível. Morreram até hoje milhões de pessoas. E esses não contam? Está a ver como é que a mídia é? E o Afeganistão? E a Síria? Sabe o que é que o Obama disse? Ops, realmente nós demos umas armas e uns dinheiros a um grupo, parece que eles afinal não são boa gente. Quem é que você pensa que está a fazer aquela guerra? O governo sírio está a ser ajudado pela Rússia, mas a França, a Inglaterra, a Alemanha e os Estados Unidos, estes garantidos estão lá. Cada um financia o grupo que eles entendem para derrubar o governo e ficar donos do país. É exatamente isso que eles fazem. Quem é que está a entender? Está a ver? E portanto, nós comemos todas as notícias, acreditamos em toda a palhaçada, não sabemos nada. Quando eu fui à Grécia e dei um saltinho na Turquia, eu fiquei envergonhado. Julgava que sabia alguma coisa, eu sou muito viajado, tenho essa felicidade, estudo muito, gosto muito disso tudo. Eu fiquei a saber de um mundo que não se sabe nada daqui. O Império Otomano. Nunca eu tinha ouvido falar, nem sei bem o que é isso. O Império Otomano é um império que existiu há muito tempo atrás, no tempo dos turcos otomanos, árabes, que não só estavam na Turquia e tinham bastante parte da Europa, para cima da Turquia, e iam pelo Médio Oriente todo, tudo era deles, e pelo norte todo da África, até Marrocos, e em Portugal e partes de Espanha. Era deles. Daí é que você vê em Portugal coisas dos árabes. É do tempo dos otomanos. Durante muitos anos foi deles. E então, um certo Papa, em conjunto com reis, decidiu fazer guerra a eles, dizendo que era um assunto religioso. E levantaram armas para ir conquistar os corações. Olha, os corações. Está a ver? Os corações dos otomanos. E chacinaram milhões de povos, de pessoas. E então, como ninguém sabe a história, porque não interessa contar, estamos aqui a falar, os árabes são assim, os outros são assim. Mas espera lá, quem é que os matou? E ainda há pouco tempo os matou na Líbia, foram os americanos e os aliados europeus. Então, que lata é esta de dizer que o Trump é um malvado, que não está a tomar conta dos refugiados? Mas nós é que temos os refugiados aqui no Mediterrâneo a morrer todos os dias e ninguém toma conta deles. O Guterres, que hoje é secretário da ONU, uma honra para nós portugueses, já disse várias vezes, mas as notícias que ele fala não chegam aqui. Há 11 milhões de pessoas a morrer nas montanhas da Síria porque esta gente toda anda a bombardear as cidades, os hospitais, etc. Portanto, nós temos que saber de onde é que vêm as notícias e dizer assim, realmente, este mundo está tal e qual como a Bíblia diz.
É uma raça de víboras, uma raça de pessoas falsas e mentirosas, uma raça de sepulcros caidinhos por fora, seu doutor, mas podres e mal cheirosos por dentro. E a solução só está num lugar, em Jesus Cristo. E só há um caminho verdadeiro que funciona sempre, é o caminho de Jesus Cristo. O resto, esqueça. E quem entender esta verdade, que só em Jesus é que está a verdade, que os outros são falsos e mentirosos, e que só há um caminho onde sempre tudo funciona, os outros, a ver? Democracia não existe, meu irmão. Democracia. Sabe a história da CE? Há um grupo de pessoas que após a guerra, a Segunda Mundial, decidiram... Eles foram expulsos. Uma revolução igual à de Portugal. Então eles eram os nobres. E às escondidas, através de movimentos como a Opus Dei, como a maçonaria e outras coisas tais, constituíram um grupo de Bilderberg. E são eles que mandam no mundo. São eles que escolheram o Guterres e os outros. Está a ver? São eles que querem levar a abolição das fronteiras para haver livre comércio. E por isso eles estão furiosos com o Trump, porque o Trump diz, não, isso não é bom para cada país, principalmente para os americanos. Quem está a ganhar são as mega empresas que não pagam impostos. O presidente da CE, ouça isto, um escândalo que aqui não se fala, o presidente da CE é um tipo de Luxemburgo, foi primeiro-ministro de Luxemburgo, que às escondidas deu favores às 300 maiores empresas do mundo, onde pagam 0,5% de impostos. E anda para aí a dizer que temos que pagar impostos, temos que ser todos certinhos, e ele às escondidas a fazer essas coisas. Quem é que está a entender? E eles têm uma política, que é ser esse grupo a mandar em todos os países, ultrapassando eles, movimentando dinheiros e obrigando-os a submeter-se às finanças, aos grupos financeiros. É por isso que o Papa já falou na CEE e tudo isso. Ele já disse isto. O Papa já disse isto. Vocês é que não ouvem as notícias. Ele disse isso na América, disse em vários sítios. E este movimento foi parado pelo Trump, porque Deus assim quis, porque isto depois, quando Deus quiser, vai terminar como o diabo tem de intento há muitos anos, que é o quê? Fazer a nova ordem mundial comandada por um anticristo, uma pessoa que manda no mundo todo. É o que vem na Bíblia. Então, quando você começa a ler a Bíblia, começa a ver a história, começa a ver, você entende realmente só há uma maneira de estar na vida, é com Jesus. O resto é conversa, não vale a pena. Não vale a pena. Depois vemos os frutos. A ver? Vemos os frutos. E por isso, só há um caminho onde tudo funciona bem, um caminho onde nós, estejamos em que país estejamos, as coisas são como deve ser. Esse caminho é o caminho de Deus. E é estreito, porque tem que se fazer à maneira de Deus. Eu acredito em Deus à minha maneira. Olha, estás no caminho largo, vai-te dar muito mal. Mas no caminho estreito, que é o de Jesus Cristo, lá é que tudo funciona. Amém e amém. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Ponha a sua mão no peito, fechemos os olhos para concentrar e diga assim: Senhor Jesus, abre os olhos da mente do povo, para eles conhecerem a verdade, pois então serão libertos. Para eles entenderem que só há um caminho verdadeiro, onde tudo funciona, que é o caminho de Deus. Usa-te cada um de nós, Senhor, para evangelizar e ganhar os povos inteiros. Por Senhor Jesus. Amém.